Tchaikovsky e venho dar o pontapé inicial nessa aula de hoje ao estudo da regra de 3. Eu diria, sem sombra de dúvidas, que se eu tivesse que elencar aqui os principais tópicos que são importantes para você entender bem a matemática, eu colocaria no meu top 5 fácil a regra de 3. Você precisa dominar bem esse conteúdo que é simples, porém é poderoso. Seja para o seu cotidiano, para as coisas que você precisa no seu dia a dia, a regra de 3 aparece a todo momento na sua vida. Ou seja, para encarar as provas da sua escola, do seu concurso. Beleza? Nessa aula de hoje, a intenção que eu tenho é te mostrar o que é uma regra de 3 e mostrar que você já tem o conhecimento, se você já trabalhou divisão proporcional, para resolver questões desse tipo. Ficam as formas, as metodologias mais comuns de resolução para as próximas aulas. Hoje eu vou te mostrar como resolver esses problemas sem saber mais nada em relação àquilo que você já sabe devido às outras aulas que assistiu aqui. Ok? Então vamos. Primeiro, o que seria para a gente uma regra de 3? Problemas que a gente chama de regra de 3. São problemas nos quais figura uma grandeza que é direta ou inversamente proporcional a outras grandezas. Então são problemas que correlacionam grandezas distintas que têm uma relação direta ou inversamente proporcional. Esses problemas a gente chama de problemas de regra de 3. Sendo que a gente tem dois tipos de regras de 3, que eu não vou diferenciar na hora da resolução. Isso que é o melhor pra gente aqui. Dá pra fazer tudo igualzinho, não muda nada. Regra de 3 simples é quando você tem duas grandezas distintas envolvidas. E a regra de 3 composta é quando você tem 3 ou mais grandezas envolvidas. Ok? Então, para que a gente entenda como se dá uma questão desse assunto, como que ela aparece para vocês, como que eu vou abordar sem saber mais nada, eu estou colocando um exemplo motivador aqui. É uma questão da Epicar que eu adaptei apenas para ficar com números um pouquinho mais fáceis, para nesse primeiro momento você entender aquilo que eu estou querendo dizer plenamente. Ok? São 16 homens, isso eu tenho aqui. Se 16 homens gastam 10 dias montando 32 máquinas, o número de dias que 32 homens necessitarão para montar 96 máquinas é... Então reparem que nesse problema eu estou tratando de 3 grandezas. Homens, trabalhadores, dias, né, que é tempo, e máquinas, que seria o serviço que foi feito. Então são 3 grandezas, as quais eu fiz uma tabelinha aqui, ó, homens, dias e máquinas. Em problemas de regras de 3 é muito bom você fazer essas tabelinhas para você poder visualizar melhor aquilo que foi dito no enunciado. Basicamente é para isso. Tá? Então agora que eu fiz essa tabela eu vou preencher. Inicialmente foi dito o seguinte, ó, eu tinha 16 homens que em 10 dias fizeram 32 máquinas. Então essa é a minha informação inicial, dada pelo problema. Aí ele me pergunta o seguinte, né? O número de dias, então, que eu vou chamar de X, é o que eu quero descobrir, que necessitarão 32 homens para montar 96 máquinas é... Então isso é um problema clássico de regra de 3, ok? Nesse caso ela seria composta porque está envolvendo 3 grandezas. Então tem aqui, ó, homens, dias e máquinas. Só te peço para tomar um cuidado, sempre deixa as grandezas na mesma unidade. Por exemplo, aqui, ó, eu poderia ter escrito tempo. Então se aqui fosse tempo, os dois tinham que estar em dia, ou em hora, ou em minuto, tanto faz. Deixa que fosse a mesma unidade. Olha o que eu quero que você pense por enquanto. Sem te ensinar nada novo, só recorrendo àquilo que você já sabe. Tá? Você vai fazer o seguinte, a grandeza que você está querendo calcular, você tem que comparar com as outras duas, para entender como se dá o efeito de cada uma dessas mudanças nela. Pensa comigo. As grandezas dias e homens, quando eu quero executar um serviço, pensa aí, eu quero executar um serviço. Se eu tenho mais homens disponíveis, eu vou levar menos dias para executar esse serviço, não vou? São grandezas inversamente proporcionais. O fato de uma aumentar implica que a outra diminua na mesma proporção. Uma dobrou, outra cai pela metade, por aí vai. Então olha o que eu quero que você anote por enquanto. Aqui para cá, não dobraram os homens? Como é inversamente proporcional, o produto é constante, para manter o produto constante, se aqui dobrou, aqui não tem que cair pela metade. Então, devido a essa mudança, eu vou mudar a setinha de direção, quando eu vier para cá, eu vou ter que dividir por 2, certo? O meu tempo. Porque quanto mais homens, menos tempo eu levo. Então, a influência dessa mudança no número de dias é dividir por 2. Daqui para cá também, eu vou mudar a direção da setinha. Quantas máquinas? Eu produzia 32 máquinas antes, agora eu quero produzir 96. Eu quero triplicar aquilo que eu fazia inicialmente. Pensa comigo. Quanto mais máquinas você quer produzir, você tem que ter mais dias de trabalho, mantidas as demais condições, você não olha para as outras.
Então o que acontece quando eu vou correlacionar dias e máquinas ignorando todas as outras grandezas é que eu percebo que elas são diretamente proporcionais. Ou seja, a razão é constante. Se uma triplica, a outra tem que triplicar também. Então daqui para cá, o fato dessa ter triplicado quer dizer que eu tenho que triplicar a minha resposta. Veja, eu apenas usei os conhecimentos que você já tem de grandezas. Olha o que você vai fazer então. Já que você sabe os efeitos que as duas produziram sobre aquela mudança, quem é o teu x? O teu x inicialmente era 10. Só que esse 10 foi dividido por 2 e depois foi multiplicado por 3. Pronto. Eu utilizei apenas o que eu sabia e estou chegando na minha resposta. 5 vezes 3 seriam ao total aí 15 dias. Ok? Então, desse jeito que eu te mostrei, a gente já matou um problema de regra de 3. Eu não falei nenhuma metodologia para vocês ainda, apenas aplicando aquilo que eu já sei de grandezas e adaptando a nossa situação, vendo a influência de cada grandeza na outra. Ok? Bom, pessoal, como é a tônica da aula de hoje, eu de novo vou te apresentar um problema, é um problema até da EPICAR, outro problema da EPICAR que eu adaptei, para você ver uma forma de resolver só com aquilo que você já sabe. E na nossa aula que vem, na aula número 2 de regra de 3, eu vou formalizar essas técnicas com vocês, tanto a que eu fiz no primeiro problema, como a que eu vou fazer agora no segundo. Tranquilo? Então vamos. Um tear eletrônico, trabalhando 5 horas por dia, produz 1.200 peças em 3 dias. Então olha só o que eu quero que você pense comigo aí. Ele trabalhou 5 horas por dia, esse tear, durante 3 dias. Então acho que é bem simples você entender que se você multiplicar esses dois valores, um pelo outro aí, você vai descobrir o número de horas totais que esse tear trabalhou. Então olha só o que eu vou fazer. 5 horas por dia vezes 3 dias. Cancela, né, a unidade dia aqui, ó, dia e dia cortou. O que apareceu pra gente? Que esse tear, na verdade, ele trabalhou durante um período de 15 horas. Tá. Se em 15 horas ele produz 1.200 peças e a produtividade dele é algo constante, se eu dividir o 1.200 pelo 15, eu vou descobrir quanto ele produz por hora, não é isso? Então, ó, o que você vai fazer aqui? 1.200 dividido por 15, simplificando isso ficaria 600, né? Por 3 primeiro, 400 por 5 dá 80. Ou seja, esse cara é capaz de produzir 80 peças por hora. Então essa é a produtividade desse TA. Descobri isso com as informações da primeira parte. Na segunda vem o seguinte, ele pergunta o número de horas que deverá trabalhar por dia para produzir 1.920 peças. Então, meu objetivo agora é produzir 1.920 peças. Só que eu sei que esse TA produz 80 peças por hora. Então, ele vai trabalhar 80 vezes uma quantidade Y de horas. Ok? Se eu fizer isso, eu vou descobrir quantas horas ao total ele trabalhou. Então, vamos. Cortou o zero com o zero. 96 por 4, 48 por 2, dá 24. Então, esse TA tem que trabalhar 24 horas para produzir todas essas peças que ele pediu. Só que eu tenho que dividir essas 24 horas em 8 dias, porque ele vai ficar 8 dias trabalhando. Ou seja, esse 24 horas, na verdade, é igual a 8 dias vezes, sei lá, X horas por dia. Não é isso aqui que eu tenho que fazer? Porque aí eu cortaria o dia. Quem é esse X? X vezes 8 é 24. X é igual a 3 horas. Ou seja, olha o que eu quero que você consiga enxergar. Nesse problema eu abordei ele de uma outra maneira, sem saber nada de regra de 3 ainda. Eu tentei enxergar qual era a capacidade produtiva daquele aparelho em questão, eu reduzi a unidade, eu trabalhei ele dessa forma, pensando numa unidade do aparelho, o que ela faz? E sabendo disso, eu usei essa informação na pedida do problema, para descobrir o que ele queria. Ou seja, eu mostrei para vocês, numa primeira abordagem, no meu exemplo 1, uma maneira de resolver, que era tabelar lá as suas grandezas em coluninhas, comparar uma com a outra, descobrir por quanto tem que multiplicar para poder chegar ao valor final. E eu te fiz uma outra técnica aqui, que é tentando descobrir, em função dos dados que te foram passados, quanto um daqueles aparelhos consegue produzir, em função disso, descobrir a resposta do que vai ser perguntado. Ou seja, sem nada novo de regra de 3, nada. A matéria de regra de 3, gente, o conteúdo dela é muito curtinho, mas é importante que você entenda de onde vêm as coisas. Então essa aula de hoje vai te mostrar, vamos falar assim, as origens das duas técnicas que eu vou trabalhar na aula que vem, que eu vou massificar com vocês. Ok? Espero que tenha compreendido as duas, que fique ligado aí no canal e que volte sempre. A aula que vem vai ser muito especial.